São 14 horas em ponto. Eu quero primeiro me apresentar. Eu sou Marcelo Pinto, sócio fundador da PPI Multitask. Tenho aí uma carreira começada lá nos anos 80 com automação industrial, fazendo programação de CLP, supervisórios, e nos anos 90 comecei a desenvolver soluções MES no Brasil. Viramos o ano aí com produto pioneiro, a década, melhor dizendo, de 90 para o início dos anos 2000, com um produto pioneiro. Aí, na primeira década e meia, a gente fez aí um grande trabalho no mercado brasileiro de MES, e de 2015 para cá, a gente também trouxe o mundo do IoT. Então, nós unimos uma experiência de automação industrial, sistemas de chão de fábrica e internet das coisas industrial. E com essa minha trajetória, em 2015 eu fui para a Alemanha, fiz uma imersão nos polos de inovação, tecnologias 4.0. E hoje com vocês eu quero compartilhar um pouquinho dessa experiência, né, do Brasil, os conceitos que vieram ali das fundações da indústria 4.0 na Alemanha, e trazer isso para a nossa realidade, para a realidade brasileira, como é que a gente pode aplicar e ter sucesso aqui no Brasil. Então, eu vou agora, primeiro, apresentar a empresa, né? Vocês já me conhecem. A PPI Multitask é uma empresa que, nessa minha trajetória, eu vim da Multitask, fazendo automação industrial, e nos anos 2000, essa empresa que fazia programação de CLP, supervisório, já tinha um pezinho no MES, fez a fusão com a PPI, que veio do mundo do planejamento, produtividade e informática. Então, a PPI nasceu lá nos anos 80 também, fazendo uso da TI para apontar o que está acontecendo no chão de fábrica para o PCP, para o planejamento e controle da produção, e o segundo P é de produtividade, para também fazer o apontamento do que está acontecendo no chão de fábrica, para estratificar as principais perdas e disparar aí os processos de melhoria contínua. Então, está no DNA da PPI Multitask essa visão integrada da tecnologia, visando a gestão do planejamento, controle da produção, mas também a gestão, a execução da melhoria contínua, né, identificação e solução de problemas e assim por diante. Dessa fusão da PPI com a Multitask, a gente conectou a automação, né, ao PCP, a gente conectou a automação à melhoria contínua, a gente conectou a automação ao MES, né. Essa nossa trajetória teve bastante sucesso. Em 2015, a gente foi aí convidado pela TOTS para ser o parceiro TOTS MES. A TOTS é uma empresa de tecnologia brasileira. E em 2019 veio a WEG, essa gigante industrial brasileira, que todos vocês estão acompanhando o sucesso aí na Bolsa, nos resultados, nos crescimentos anunciados nos últimos períodos. A WEG, já em 2019, no primeiro semestre, anunciou a WEG Digital. A WEG começou a pegar os seus motores elétricos, foi onde ela começou a sua trajetória, e conectar o motor elétrico à internet das coisas. Então, a WEG Digital nada mais fez do que desenvolver um sensor wireless com bateria embarcada ali, que você só simplesmente fixa na carcaça do motor sem nenhum fio, conecta a wireless à sua rede à internet, e vem aqui no seu celular como está o seu motor, a saúde do seu motor, um alerta de qualquer problema no seu motor. A WEG entende que ela tem aí um trabalho imenso para fazer na gestão de ativos, IoT, porque ela tem motor, ela tem transformador, ela tem geração de energia, ela tem distribuição de energia, ela tem automação industrial, mas ela também quer ser protagonista da indústria 4.0 no Brasil. E assim como a PPI Multitask, ela entende que o MES ainda é a espinha dorsal da indústria 4.0, porque o motor está com anomalia, tudo bem, mas qual ordem de produção está sendo feita na máquina? Que operação está fazendo, de qual produto, com qual operador, com qual lote de matéria-prima e assim por diante. Isso tudo é o MES que está trazendo para a gente. Então, a gente foi adquirido em 2019 como parte da estratégia da WEG Digital em ter um portfólio completo, incluindo IoT, incluindo MES, incluindo inteligência artificial. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente disso no contexto da cadeia de ajuda. Mas é assim que surgiu hoje a PPI Multitask, 51% empresa do Grupo WEG. E isso a gente tem aqui
com uma empresa totalmente brasileira, né? A WEG é uma indústria brasileira, a PPI Multitask é uma indústria brasileira, e a gente hoje traduz muito bem como fazer aqueles conceitos que nasceram na Alemanha serem aplicados para a nossa realidade. Então, esse propósito nós unimos com o propósito da WEG, né? A PPI Multitask já tinha como objetivo ser uma indústria ser uma empresa para fazer a indústria 4.0 acontecer no Brasil. E juntamos com esse grande propósito da WEG e juntos já somos protagonistas dessa história aqui no Brasil. E aí, como é que a gente faz, Marcelo, essa história acontecer na prática? Eu recorro a um paper da Acatec, da Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha. Esse paper da Acatec, eu falo, ele é o grande resumo da indústria 4.0, né? Ele é a alma, ele traduz a alma da indústria 4.0, porque ele traduz como uma maturidade, como uma trajetória, né? Ninguém nasce maduro, todo mundo vai passo a passo desenvolvendo a sua maturidade. E com a indústria 4.0 é o mesmo. E outra coisa legal é que nesse paper eles já desmistificam. A minha fábrica é 1.0, o Brasil é 2.0. Não, gente, o Brasil, sua fábrica, o mundo é 3.0, porque lá nos anos 70, e aqui no Brasil, principalmente nos anos 80, lá nos anos 80, eu, como estagiário de engenharia eletrônica, já estava instalando o CLP aqui nas máquinas brasileiras, né? Então, desde os anos 80, que a gente vem computadorizando as nossas máquinas, os nossos processos industriais, usando CLPs, controladores programáveis, né? Controladores com microprocessadores, né? Que permitem fazer uma máquina mais flexível, né? Uma máquina mais estável. Isso daí é que deu os fundamentos para a Toyota fazer o sistema de produção puxado pela demanda, um sistema de produção visando quebra zero, defeito zero. Então, esse é o fundamento do toyotismo, vamos dizer assim, que caracteriza a terceira revolução industrial, e isso no Brasil começou aqui firmemente nos anos 80, né? Agora, o que acontece? Se desde os anos 80, nós estamos falando aí 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, a gente já tem máquina computadorizada, qual é a grande lacuna do Brasil para acelerar a jornada 4.0? Se você olhar a sua fábrica, você tem lá o seu sistema de gestão, você tem a sua máquina computadorizada com o CLPzinho, mas eles ainda não estão conectados. O MES é que vem desde os anos 90, que a gente vem implantando o MES, seguindo os conceitos da MESA, ISA, etc., que a gente vem promovendo essa conectividade. Então, a tecnologia já está madura. O MES não é uma tecnologia 4.0, ele é uma tecnologia 3.0, bem madura, mas que tem um papel fundamental, que é o de substituir aquilo que você controla no chão de fábrica com papel, substituir aquele papel por algum grau de automação, de coleta de dados, algum sensoriamento, um código de barras, RFD, alguma tela online para o operador. Então, a gente vem desde os anos 90 digitalizando as informações no chão de fábrica que dizem respeito mais à gestão do dia a dia da operação do que à automação propriamente dito, que já está no CLP da máquina, né? Então, esse é um papel fundamental, porque aí é que estão os principais motivos de paradas, aí que estão os principais motivos de perda de velocidade, de refúgio, que hoje vão sendo apontados em papel para depois ir para um Excel, etc. E essa informação não está digital, não está online, para a gente agilizar o processo de identificação e solução de problemas. Com o MES, a gente começa a ter essa informação em tempo real. Mas, mesmo que eu tenha ali com o MES um sensoriamento, que vê a parada da máquina, que o operador já dá um motivo, aguardando manutenção, eu ainda tenho áreas, vamos dizer assim, cegas, né? E aí o IoT vem com novos sensores para, por exemplo, aquela sala de ar comprimido que você tem lá com o motor, que de todo dia você tem que mandar alguém para ver se está tudo bem, se tem a temperatura está ok, se a vibração está ok. Hoje, é o exemplo de como a WEG entrou nesse negócio de indústria 4.0, hoje eu tenho um sensor que antes custava R$ 1.500, hoje custa um equivalente a R$ 1.500 por mês, vamos dizer assim, e o equivalente a R$ 15 por mês, o equivalente a R$ 15 por mês, eu coloco um sensorzinho IoT ali naquele motor, e eu começo a ter um motor no meu celular, eu passo a ter uma visibilidade digital daquele motor que era um ponto cego, até aquela sala e ver se está tudo bem. Então, eu começo a trazer aquilo que estava no CLP, aquilo que estava no papel vem para o MES de um modo digital, e aquilo que estava na rota, numa onda ali preditiva, né, eu começo a trazer através do sensor IoT também para o mundo digital. Notem que com isso, com as tecnologias 4.0,
complementando o tradicional da automação e do MES, eu tenho um Big Data industrial. Daí para frente, gente, é usar inteligência artificial. Usar inteligência artificial para ver o que é padrão, o que é normal, né? O que é uma anomalia. Então, por exemplo, eu tenho ali a Coca-Cola, nossa cliente, de tempo em tempo passa lá a Coca-Cola fora do volume de 1 litro dentro da garrafa, né? Então, eu posso falar o seguinte, gente, mas quais são as variáveis, né, que estão correlacionadas com essa variação do volume na garrafa, que estão relacionadas com a variação do dimensional da minha peça, do peso da minha peça, estão relacionadas com a redução da vida útil da minha ferramenta, estão relacionadas com a quebra da minha máquina antes da manutenção preventiva. Então, eu consigo olhar as variáveis que mais impactam, né, que mais estão fortemente relacionadas com um efeito indesejado no meu chão de fábrica. Aí entra a inteligência artificial em cima desses dados que nós trouxemos dos sensores, do MES, da automação, do ERP, e com isso eu começo a poder entrar em outro nível de uso da inteligência artificial. Eu começo a poder fazer agora, olha, eu estou vendo aqui que meia dúzia de variáveis estão fortemente relacionadas com a variação do volume na garrafa. Temperatura é uma delas. Olha, eu vi ali que a temperatura está quadrada, gente, não existe temperatura quadrada. É uma anomalia, eu dou um alerta da anomalia. Mas agora, com o meu histórico de onda quadrada, nessas condições, me mostra que quando essa onda fica quadrada de temperatura, em 10 minutos, eu começo a ter variação de volume na minha garrafa. Então, agora, entra uma outra característica da indústria 4.0. Até então, no mundo 3.0, com o sensoriamento das máquinas, eu trago o que está acontecendo em tempo real na minha fábrica, aqui para meu celular, meu tablet, meu computador. Com a indústria 4.0, eu trago para o meu tempo real o meu futuro. Eu estou vendo o que vai acontecer daqui 10 minutos. Então, a indústria 4.0, ela se caracteriza por trazer o futuro para o tempo agora, né? Graças ao uso da inteligência artificial sobre esse Big Data, sobre essas informações que nós estamos colhendo da automação, do MES, do ERP e dos novos sensores IoT. Daí para frente, é você avançar mais um passo na inteligência artificial, além do modelo preditivo, né, de prever o que vai acontecer no futuro. Na inteligência artificial, a gente também tem algoritmos prescritivos. Pô, pera um pouquinho. Se a variação do volume na garrafa depende da temperatura, depende da velocidade, da pressão, da concentração, blá, 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 pera um pouquinho. Eu consigo te indicar, graças ao uso da inteligência artificial, olhando o passado, tudo que aconteceu, que se você ajustar pressão, temperatura, velocidade, assim, desse jeito, você vai ter um ótimo de saída de volume dentro da sua garrafa. Nem muito para não desperdiçar matéria-prima e nem pouco para não ser multado pelo Inmetro. Então, a gente consegue agora entrar num modelo em que eu posso até fazer um autoajuste. Eu identifiquei qual é o melhor pressão, melhor pressão, temperatura, velocidade, etc. Mando essas set points, vamos dizer assim, para o CLP da máquina, para a máquina buscar esses pontos ótimos e garantir a melhor saída do volume na minha garrafa. Então, a gente começa aqui a ter uma visão de como a gente aplica inteligência artificial na prática. Não é um Big Bang. A minha fábrica não vai ficar mais inteligente da noite para o dia. A minha fábrica, ela vai ficar, primeiro, mais conectada. Gradualmente, além de conectada, eu vou tendo mais pontos menos pontos cegos, mais visibilidade daqueles pontos críticos. Eu não vou colocar sensor IoT em tudo que eu tenho na minha fábrica, eu vou colocar naqueles meus equipamentos críticos, né? E dos meus equipamentos críticos, eu vou também vendo se já cabe algum algoritmo de inteligência artificial, seja para detectar anomalia, seja para predizer quando alguma coisa vai quebrar, ou seja até para a gente indicar o melhor ajuste da máquina para ela se autoajustar, para evitar um efeito indesejado no chão de fábrica. Então, notem vocês que é uma jornada. A gente não precisa fazer tudo de uma vez. E, tipicamente, o que a gente sugere é que a gente faça isso pensando grande, pensando nessa fotografia completa, mas dando passos pequenos. Passos pequenos. Qual é o primeiro passo que eu posso dar aqui na minha fábrica, Marcelo? Como é que eu consigo, com um menor investimento, endereçar um problema que tem um alto impacto no meu retorno financeiro? É isso que a gente se especializou em fazer para a realidade brasileira, né? É uma realidade que a gente tem restrições de investimento, tipicamente, para tecnologia no chão de fábrica, e a gente consegue, então,
com a nossa experiência e as tecnologias que a gente tem acesso, a gente consegue identificar e ajudar vocês a definir uma jornada específica na sua empresa. Né? Ajudar vocês a falar assim, meu primeiro passo, o que é o OEE? Meu primeiro passo já cabe um IoT? Não cabe um IoT? Melhor deixar o IoT para o segundo passo? Cabe alguma coisa de inteligência artificial? Melhor não, para um outro passo? O que a gente pode fazer? E é sempre na análise de retorno de investimento. O menor investimento possível para o primeiro passo, com o maior retorno que a gente tem para capturar aí na sua empresa, junto, aliado a esse primeiro passo, que com isso a gente vai gerando ganhos, e com esses ganhos a gente vai gerando capacidade de investir no passo a passo seguinte aí que vocês vão definir para a sua empresa. Dito isso, fica uma coisa, né? O que é isso tudo? Né? Olha que interessante. Tem aí uma figura para vocês, o que toda empresa faz do mundo 3.0 para cá. Então, desde que entraram os conceitos de qualidade total, os conceitos de quebra zero, dos sistemas Toyotas de produção e assim por diante, que todo mundo tem um processo de adequar os seus processos industriais, a sua produção, para a gente conseguir evitar problemas. Né? É a melhoria contínua. Então, se a gente olhar toda a indústria, no seu dia a dia, ela vai identificando eventos indesejados, né? Anomalias, problemas. E sempre que a gente vê puxa, está parando muito por causa de manutenção, está gerando muito refúgio por causa de bolha, está gerando muito reprocesso, estamos perdendo velocidade, o que está acontecendo? Né? Então, quando esses eventos são relevantes, você vai buscar informações no entorno desse evento. Poxa, mas está gerando bolha com que lote de matéria-prima, em que máquina, com que operador, com que etc, etc. Então, você vai buscar essa informação para você, com elas em mãos, fazer uma análise, né? Vai fazer os 5 porquês, vai buscar a causa raiz desse problema e aí você chega numa definição, tendo a causa raiz em mãos, de qual é a contramedida. O que nós vamos fazer para atacar essa causa raiz? Define a contramedida, aplica a contramedida e assim resolvemos o problema. Assim a gente mitiga o problema, assim a gente evita que ele volte a acontecer. Isso é o que a gente faz desde sempre. A verdade é que a indústria 4.0, ela vem simplesmente para a gente ficar mais ágil, né? A gente vai ficar mais ágil. Por quê? Nós vamos usar os novos sensores para ver que tem um problema. Nós vamos usar um pouco da anomalia, do machine learning, do que quer que seja, para a gente entender o contexto desse evento, desse problema. Nós vamos usar também a inteligência artificial para a gente começar a chegar mais rápido na causa raiz, a definir uma contramedida. E se você pensar naquele exemplo que eu tenho uma contramedida automática, que eu já defini um modelo prescritivo, como chegar nos set points para a gente evitar a variação do volume na garrafa no meu exemplo, eu posso fazer todo esse ciclo de um modo automático. Né? Então, não é tudo que você vai conseguir automatizar, o início ao fim desse processo de identificar o problema e de definir e aplicar uma contramedida, mas cada um dos seus grandes problemas que você tem para resolver, você vai chegar em alguma medida, você vai automatizar o ciclo A, o ciclo B, o ciclo C, o ciclo D dessa figura. Então, a indústria 4.0, ela vem para agilizar a identificação e as tratativas das anomalias que vão surgindo no dia a dia do chão de fábrica. Essa é a base da indústria 4.0 voltada para a melhoria contínua. É lógico que quando você consegue fazer isso nesse grau, você começa também a desenvolver uma outra capacidade na sua indústria, que é desenvolver novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços para os seus consumidores, porque é isso que o pessoal está fazendo com a indústria 4.0. No primeiro momento, acelerar a melhoria contínua para ser mais produtivo, ter mais qualidade, ter mais flexibilidade para atender o cliente e a gente ser mais competitivo, né? A gente ter uma melhor posição do que os nossos concorrentes. Mas o outro passo é que a gente fica tão bom nisso que a gente começa a ver o seguinte, opa, eu vou transformar o meu mercado no que o Waze fez com o GPS, no que o Uber fez com o táxi, no que o Airbnb fez com o hotel. Então, eu começo a ver que eu vou ter condições de construir novos produtos, novos serviços de um modo mais ágil, mais conectado com o meu consumidor 4.0, para a gente chegar nesses modelos aí de negócio que
reza aqui, a indústria 4.0, estão indo na direção da customização em massa. A gente tem uma fábrica tão ágil, tão produtiva, que ela consegue fazer produtos individuais para consumidores individuais, como se uma única linha de produção fizesse ali lotes. Eu quero fazer uma granola com a receita do Marcelo, vai fazer 1 milhão de granola no dia, mas meia dúzia tem a receita que eu pedi na internet, né? Então, são exemplos do que o mundo está orientando-se para fazer acontecer, e a gente já vê isso acontecendo, ok? Então, esse é o recado dos fundamentos da indústria 4.0. Marcelo, está muito conceitual. Vamos lá, como é que eu faço isso na prática? Como é que eu avanço nessa maturidade na prática? Então, eu vou explicar de um jeito muito simples. Tá? Desde os anos 80, que a gente vem aqui fazendo nesse nível 1, a automação das nossas máquinas, dos nossos processos industriais. Desde os anos 2000, que a gente vem intensamente implantando o ERP, não é? Então, o natural aí, dos anos 90 para cá, o MES já nasceu lá nos anos 90, mas mais de 2010 para cá, que o MES vem sendo intensamente aplicado, promovendo essa integração, né, entre o mundo do ERP e o mundo aqui dos seus níveis de automação e controle de máquinas, de processos industriais. Então, isso aqui a gente chama de hierarquia de sistemas industriais, é uma hierarquia definida na ISA, uma norma internacional, a ISA 95, e isso daqui é o que a gente faz desde os anos 90 na prática, a própria PP Multitask, né? Então, aqui é o passo embaixo da computadorização, aqui é o passo da conectividade, que vai conectar essa automação com o seu sistema de gestão, e à direita é o passo 3, 4, 5 e 6. Então, aquele novo sensor IoT, onde é que eu conecto? Eu vou conectar num novo componente desses sistemas industriais. Nasce com a indústria 4.0 a visão de que, além dos sistemas tradicionais à esquerda desse slide, nós também temos do lado direito uma nova plataforma, que a gente chama de plataforma da internet das coisas, uma plataforma IoT. Então, agora, além do lado esquerdo, a gente vem implementando todos os 6 graus do índice de maturidade da Acatec, complementando o lado esquerdo com a tal da plataforma IoT, com os sensores IoTs que a gente também coloca no chão de fábrica. Aí o que acontece? Eu estou trazendo dado do sensor IoT, a vibração, a temperatura, eu estou trazendo dados do CLP, do supervisório, do SCADA, lá da automação da máquina. Eu estou trazendo aqueles dados que hoje, de um modo geral, estão no papel e agora estão digitalizados pelo MES, lá do chão de fábrica. Estou trazendo os dados do meu planejamento, do controle, da produção, da manutenção, da qualidade, né? E isso tudo eu estou agora à minha disposição com esses dados, à minha disposição para eu aplicar a computação na nuvem, para eu começar a usar a inteligência artificial. A plataforma IoT serve para isso. A plataforma IoT, ela serve para a gente desenvolver novos apps, né, novos aplicativos, com vocação, complementar a vocação original da automação, do MES e do ERP. Então, aqui eu vou começar a fazer, por exemplo, um uso aqui do sinal do sensor, junto com as temperaturas que eu tirei do CLP, com a inspeção lá de qualidade em processo, com a E da máquina que eu extraí do MES, e vou aqui começar a ver a anomalia, vou começar a ver quando vai quebrar, quando vai variar o dimensional, quando vai variar a vida útil da ferramenta, quando vai variar o volume dentro da garrafa, etc., né? E aqui eu começo a poder identificar como ajustar o processo. Então, do lado direito é que a gente tem esses apps que se apoiam na inteligência artificial com o uso da computação na nuvem. E, naturalmente, quando eu estou falando que eu estou com uma plataforma na nuvem, eu também consigo pensar em workflows, né, fluxos de trabalho, que conectam não só esses níveis aqui do lado esquerdo, então tem workflows que podem ajudar o PCP a conversar com a fábrica, a conversar com a qualidade, com a ferramentaria, a também conversar com o meu fornecedor de matéria-prima, a também conversar com o meu operador logístico, a também conversar com o meu cliente 4.0. Né? Então, a gente começa a ver a plataforma permitindo também uma orquestração, não só dos fluxos de trabalho dentro da minha fábrica, mas também de como eles se relacionam com os
outros elos da cadeia de suprimentos onde a minha fábrica está inserida. É fundamental a gente entender que essa agora passa a ser a fotografia completa dos sistemas. Só o ERP já não bastava, né? Então, aquela visão dos anos 2000, aí no começo, nas primeiras 2 décadas do século 21, já ficou claro que o MES complementa o ERP, complementando a automação. E agora, com a indústria 4.0, né, de 2011 para cá, a gente já vem vendo que esses sistemas também não bastam, que a gente também precisa ter a plataforma IoT. E eu estou fazendo tudo isso porque, na prática, a gente já vem implantando, né? Então, um lado do só focado no OEE, um lado com PC Factory e MES, aí pensando em 4 pilares de controle de materiais, ordem de produção, OEE, manutenção, qualidade no processo, e agora a gente já tem o PC Factory IoT, que entrega um MES já estendido com uma plataforma IoT. Então, hoje a gente já tem produto, já tem solução para fazer o nível da conectividade parcial, ali focado no AEE, ou o nível da conectividade completo, com os 4 pilares ali de materiais, produção, qualidade e manutenção, como a gente também tem a solução completa para te levar aí até o nível 6 de maturidade do índice aí da ACATEC, né? O fato é, muitas indústrias hoje ainda estão num nível 1, em que eu tenho a minha fábrica computadorizada aqui com sensores, CLP, CNCs, escadas, supervisórios, mas eles estão aqui conectados com o mundo do seu ERP, com o mundo do seu PCP, do controle, planejamento e controle da manutenção da qualidade, através de papel. É o planejamento que você faz, sai a ordem de produção em papel para o operador olha lá no painel da máquina computadorizada, o que a máquina está fazendo, parou, horas trabalhadas, não sei o que lá, anota isso no diário de bordo, junto com as inspeções de qualidade, junto com o lote que está consumindo. Aí dessas informações, parte desse papel ele digita no seu ERP, parte desse papel ele digita no Excel e parte para gerar os seus indicadores, parte desse papel ali vai para a gestão à vista, né? É a gestão à vista onde nasce ali a cadeia de ajuda no mundo de hoje. Ela pode nascer na cadeia, na gestão à vista, pode nascer nessa torre luminosa, né, que a gente chama carinhosamente de pirulito, né, em que o operador pode acionar uma lampadinha lá vermelha, amarela e verde para pedir ajuda para os seus pares ali no chão de fábrica para mais rapidamente resolver problema. Mas o fato é que essa sistemática baseada em papel, baseada em quadros manuais de gestão à vista e baseado em torres luminosas, eles têm ali as suas questões intrínsecas ao processo totalmente manual, papel, que é um apontamento que leva a erros de digitação. Então, às vezes, você tem até uma cadeia de ajuda no seu chão de fábrica, mas tem diferença de inventário no seu ERP, né? Tem diferença de custo no seu ERP. Você até, às vezes, tem uma cadeia de ajuda no seu chão de fábrica, mas você tem dificuldade em estratificar as principais perdas de parada, as principais perdas de velocidade, de qualidade, assim por diante, né? Quando você tem uma cadeia de ajuda no chão de fábrica, ainda é comum muitas empresas não terem estruturado um processo formal de melhoria contínua. Quando a gente vem de uma realidade como essa, é natural que as empresas tenham mais dificuldade para identificar e resolver seus problemas. Demorando mais para identificar e resolver seu problema, ela passa mais tempo com níveis ali abaixo dos desejados de produtividade e de qualidade. Quando a gente vem lá, desde os anos 90 com o MES, a gente já busca resolver alguns problemas, né? A gente já busca falar o seguinte, olha, espera um pouquinho, eu vou receber a ordem de produção automaticamente do ERP, né? O operador não precisa digitar a quantidade, a gente já está pegando ali da máquina, mas mais do que isso, eu estou contando da máquina lá com o sensoriamento simples que o MES vem colocando desde os anos 90, e quando para de produzir, para de contar, eu já sei que a máquina parou, eu já tenho uma detecção de parada, ainda não identificado o motivo, mas eu tenho uma detecção automática de parada. E eu quero que o meu operador vá ali, né, e aponte o motivo da parada. Se ele não aponta, eu já tenho um alarme, olha, tem parada sem motivo, identificado, e o operador não fez nada,
né? Agora, quando o operador dá um motivo, eu posso, opa, o motivo é produção, desculpa, é PCP, é manutenção, é qualidade, qual que é o motivo, né? Então, eu começo a trazer a tecnologia para me agilizar os ganhos de produtividade e qualidade, né? Eu começo a trazer a tecnologia para apoiar a minha melhoria contínua. Eu começo a trazer a tecnologia para também apoiar a melhoria da qualidade da minha informação, a velocidade da minha informação para o PCP, para garantir um bom acompanhamento das ordens, um bom atendimento dos meus clientes, ainda assim com boa acurácia de inventário, boa acurácia de custos. Então, é isso que a gente vem fazendo desde os anos 90, tá? Então, nós não estamos falando de nada muito moderno, tá? Tecnologia 3.0 consolidadíssima, né? Que, naturalmente, agora ela é estendida. Opa, eu tenho na versão 3.0 do MES uma ideia de como engajar o operador e eu trazer ali informações em tempo real e ter uma gestão à vista em tempo real. Mas com o IoT, eu nem preciso da rota do cara ir lá na sala de ar comprimido, né? O sensorzinho que eu fixei lá na carcaça do motor, ele já está me dando ali uma informação de que se há uma anomalia ou não. Então, eu ganhei mais uma automação. A detecção daquela anomalia naquela variável, temperatura, vibração, seja lá o que for, né? Ora, se eu já tenho ali embarcado um algoritmo de inteligência artificial, esse mesmo sensorzinho IoT, aqui a figurinha dele aqui na base, é o Motor Scan da WEG, eu tenho também como predizer, se você não fizer nada com essa anomalia, meu amigo, daqui 3 dias quebra esse motor para o ar comprimido da sua fábrica, né? Então, a gente agora começa a ter outros fatores, né? Então, a simples anomalia pode disparar uma cadeia de ajuda, né? Ou eu posso fazer assim, cara, não aconteceu nada, eu já estou com uma predição de 3 dias, a predição já pode me trazer uma outra cadeia de ajuda, né? Talvez a prescrição, olha, faça isso, faça aquilo no processo para estabilizar sua temperatura, pode ser uma outra cadeia de ajuda. Então, a gente começa a ver diversas fontes, além daquelas tradicionais, né, alimentando a cadeia de ajuda, né, basicamente o IoT, basicamente a inteligência artificial, além daquilo que eu já comecei a gerar de cadeia de ajuda para o MES, né. Então, como é que a gente faz isso? Então, antigamente, eu tinha de uma máquina, eu tinha só o OEE. Eu olhava se a máquina estava produzindo, eu gerava alarme se a máquina estava trabalhando mais lenta do que o padrão, né. Eu gero alarme com o início de uma parada, né, duração em que a parada ainda não teve motivo identificado, ou com o motivo identificado, duração para a manutenção chegar, por exemplo. Se a manutenção não chega, você vai escalonando, né? Mas agora, mais do que isso, eu tenho aqui, olha, pera um pouquinho, cara, nessa máquina, eu tenho agora um Motor Scan. Então eu estou ali vendo vibração, temperatura do principal motor dessa máquina. Olha, nessa máquina eu estou indo lá na CPU do CLP e estou vendo a temperatura. Eu estou indo no medidor de energia e estou vendo a energia consumida por quilowatt-hora por unidade produzida. Então eu começo a ter condições de disparar ajudas se variar o meu quilowatt-hora por unidade produzida, se tiver a vibração ali, a temperatura em anomalia no meu motor elétrico, ou qualquer outra variável crítica que eu estou extraindo do meu PLC. Então, eu junto tudo isso, né, mais uma variação do OEE abaixo da meta, mais uma variação do índice de qualidade que eu estou tirando aqui, mais uma não conformidade que eu peguei na inspeção de qualidade. E aí eu vou podendo evoluir. Olha que eu estava falando de uma máquina, né, mas agora com o Motor Fleet Management da WEG, eu consigo, por exemplo, monitorar todos os motores elétricos da sua fábrica que são críticos. Então, eu tenho cadeia de ajuda de todo o meu parque de ativos, motor elétrico, drivers, né? O que eu queira eventualmente monitorar. Então, hoje a gente tem aqui nessa figura, por exemplo, olha, em cada uma das áreas das fábricas, aqui eu tenho 5 ativos, um tanto verdinho que está normal, um tanto que está em alerta e um tanto que está com problema, né? Então, eu consigo ver aqui rapidamente, digitalmente, aquela questão ali da visibilidade, né, da minha fábrica, mas os vermelhinhos estão disparando cadeia de ajuda, né? Olha, eu posso colocar o IoT na minha cabine primária, né, eu posso ir lá
e olhar como é que está a condição de energia, fator de potência, qualquer outra variável, grandeza que você queira monitorar, e do vapor, e do gás, e da água, e assim por diante. Então, o IoT, ele permite que a gente traga tudo isso para a nuvem, tudo isso seja fonte de cadeia de ajuda. Então, com tudo isso que eu falei para vocês, aonde é que a gente chega? Né? Ah, beleza. Eu tenho alarmes automáticos do sensoriamento do MES. Eu tenho alarmes automáticos dos KPIs, de OEE, de índice de refúgio, índice de reprocesso, de performance e por aí vai. Eu tenho KPIs do operador, né? O operador tem uma tela no MES que ele pode simplesmente chamar a manutenção, ele pode simplesmente colocar ali um resultado de uma inspeção de qualidade, a não conformidade gera cadeia de ajuda. Ele pode colocar o motivo de, olha, preciso de um problema na ferramenta, né? Então, dependendo do motivo de parada, vem a ferramentaria, eu tenho que acionar a ferramentaria, né? Está variando a velocidade, eu quero aqui o pessoal da engenharia de processo, né? E essas outras fontes que eu já citei, né? A vibração do sensor IoT, a temperatura, a anomalia da inteligência artificial, a predição. Todas essas aqui do lado esquerdo são fontes de disparar uma cadeia de ajuda. Disparar uma cadeia de ajuda como, Marcelo? Olha, vai ali no Andon, uma TV em cima da célula, em cima da linha, ou uma TV na ferramentaria, na manutenção, no PCP, ou eu posso disparar uma cadeia de ajuda no WhatsApp, não é o WhatsApp, é o Telegram, no celular, no smartwatch do pessoal da manutenção, né? O camarada aqui no smartwatch ou no celular, ele já fala ali, olha, máquina gargalo parada por um problema em manutenção mecânica, então já chega nos manutentores mecânicos, aquele primeiro ali disponível, já pega aquela manutenção para ele, já fala em atendimento, entendeu? E já corre ali para a fábrica, né? Já corre ali para aquela máquina, né? Posso ainda também acionar o tal do pirulito, né? Então, eu vou ter todos esses sistemas, vou ter um device IoT ali com uma saidinha digital, ou 3 saídas digitais, para acionar 3 lâmpadas ali, conforme o status da anomalia, né? Ou eu posso ainda mandar e-mail, né? Mandar uma mensagem para o operador, ou acionar um workflow da minha cadeia de suprimento. Olha, isso daqui, eu já mando uma mensagem para o meu fabricante da máquina, porque a minha máquina está em garantia, e ele já fica sabendo que eu estou com uma anomalia na máquina dele. Olha que legal. Uma colaboração além das suas 4 paredes. Né? Olha, eu vou disparar isso aqui porque é uma anomalia no lote do fornecedor de matéria-prima. Eu quero que lá ele fique sabendo que eu estou com uma anomalia no meu chão de fábrica agora. E vamos trazer ele para colaborar com a solução do problema. Esse é o mundo da cadeia de ajuda 4.0. Esse é o mundo que vai ajudar a gente a acelerar a nossa identificação e a tratativa das nossas anomalias. Né? Pô, mas nem tudo é online, né, Marcelo? Tem coisa que chega lá, um problema mais cabeludo. E as técnicas, né, de shop floor management, ele existe. Olha, eu preciso da cadeia de ajuda para a gente engajar e resolver o que pode ser resolvido durante o turno, mas eu preciso ter meios de avaliar problemas mais complexos, né? Então, o pessoal vai para o famoso A3, é uma ferramenta aí de shop floor management, de lean manufacturing, que é quando você vai pegar aquele problema, vai fazer uma análise estruturada do as-is, do que está influenciando o problema, vai fazer uma análise ali estruturada lá dos 5 porquês de causa raiz e de como é que a gente pode fazer um plano de ação para resolver o problema. Então, isso aí o pessoal resume numa folha A3, por isso que esse negócio se chama A3, e tem ali um plano de ação, um cronograma, e isso tudo precisa de uma capacidade mais analítica. Né? Tudo isso que eu falei fica guardado em histórico. Né? E isso guardado em histórico permite que você, muito rapidamente, faça as análises para fazer esse ciclo completo de identificação ali, de tratativa da anomalia que você tem no seu chão de fábrica. Né? Com isso, a gente tem uma fábrica conectada, a gente tem visibilidade do que está acontecendo e a gente tem uma cadeia de ajuda 4.0, um shop floor management digital. Né? E vem os benefícios. Esses benefícios, gente, eu apresento desde os anos 90. Né? Nada mais é do que os benefícios do MES apoiando a melhoria contínua. Os benefícios do MES agora estendidos pelo IoT continuam acelerando mais ainda a melhoria contínua. Então, com isso, a gente vai garantir do lado esquerdo do slide
a qualidade da informação no seu ERP, porque nós estamos falando daquela parte de integração ali com o planejamento, né, com a execução. A gente está falando de ir em dados mais precisos para você atualizar inventários, atualizar custo, etc. Mas, principalmente, todas aquelas informações relacionadas à rastreabilidade, obter os lotes em tempo real, da matéria-prima ao produto acabado à matéria-prima, identificar onde estão acontecendo as perdas de materiais, identificar quais as principais perdas de OEE, parada, velocidade, qualidade, né? Você conseguir estratificá-las para rapidamente ali atacar e chegar no maior OEE, que te leva a uma maior produtividade de mão de obra, usar a cadeia de ajuda para engajar os seus operadores a fazer de fato aquela inspeção de qualidade no processo, né? E também a encaminhar as não conformidades que eventualmente daí vêm, né? E com isso a gente consegue mais rapidamente identificar variações no processo, ajustar variações do processo que te levariam e você não vai produzir menos refúgio e menos retrabalho, tá? E do mesmo modo, né, como eu já falei, a predição de quebra, um bom controle de MTBF, MTTR, tudo isso te leva a uma otimização dos seus recursos de manutenção, ao mesmo tempo que você está sendo capaz de planejar melhor as preventivas, usar a predição para você atuar antes de quebras e com isso também reduzir o custo de manutenção. Tudo isso é o lado tecnológico, né? Essa é a razão de ser da PP Multitask, essa é a razão de ser da VEG Digital. Tudo isso é o que a gente vem fazendo, né? Na nossa origem lá nos anos 80, com automação industrial, nos anos 90 com MES, e aí nos últimos anos praticamente estendendo tudo isso aí com as tecnologias em 4.0 e IoT. Mas nada disso resolve a sua vida sozinho, né? Então também é importante a gente falar, porque também desde os anos 90 que a gente fala que só tecnologia não basta, né? A gente também incentiva os nossos clientes desde os anos 90 a também beberem da fonte, né, do toyotismo, do Lean Manufacturing, do Six Sigma, da manutenção produtiva total, que nada mais são do que filosofias, metodologias de transformação cultural para a melhoria contínua. Então, eu demorei um tempo para aprender que toyotismo, Lean Manufacturing, não é Kanban, não é produção puxada, não é quebra zero, é transformação cultural. Tudo isso que eu falei é consequência da transformação cultural. Mas o grande objetivo do toyotismo é a gente formar uma mão de obra dedicada a identificar e tratar problemas, resolver problemas no seu dia a dia, porque é aí que a empresa vai consistentemente ganhando novos patamares de produtividade, qualidade, flexibilidade, atendimento dos seus clientes. Então, o que a gente vem fazendo, né? A indústria 4.0, ela veio amalgamar, né, o que antes era um dilema. Primeiro eu faço revisão Lean, depois eu ponho MES, primeiro eu ponho MES, depois eu faço Lean. Não, vamos fazer o Lean para você não automatizar o caos. Não, mas não dá, blá. O que foi legal da indústria 4.0 é que acabou essa discussão. Não é Lean primeiro, não é MES primeiro, é tudo junto. A transformação digital, ela não existe sem uma transformação cultural para usufruir o máximo possível dessa tecnologia. A transformação cultural Lean não é mais suficiente para te dar uma segurança competitiva se você também não usufruir das tecnologias 4.0 para acelerar os ganhos de produtividade, de qualidade, etc., que eu já falei. Então, hoje, nós estamos fazendo um evento em que eu convido o Fábio Braguetto, da MCC, que é uma consultoria de melhoria contínua, para eles explicarem para vocês como, na prática, a gente engaja os nossos operadores, supervisores, nossos líderes, a nossa gestão, né? Os nossos recursos humanos no bom uso dessas tecnologias para a gente ter o melhor resultado possível, garantir os resultados que as tecnologias podem gerar para a gente. Fábio, se apresenta, a bola está aí com você, no seu pé, pode assumir o PowerPoint e mostra para a gente como é que a MCC vem atuando no mercado para fazer esse engajamento do pessoal na cadeia de ajuda. Pessoal,
boa tarde, prazer poder falar com vocês. Sou Fábio Bragueto da Melhoria Contínua Consultoria e Assessoria, sócio fundador, juntamente ao Anderson Polato aí, meu amigo e sócio. Falando um pouquinho para vocês sobre a cadeia de ajuda, né? Voltando à questão do conceito, a gente tem um conceito muito forte dentro de Lean, que é o envolvimento das pessoas para a garantia de um resultado consistente. Então, o envolvimento das pessoas dentro das suas hierarquias, buscando uma rápida e consistente atuação sobre um desvio, num problema assim que ele acontece, é o principal objetivo da cadeia de ajuda. Então, sempre olhando para a questão do buscar a solução do problema e não buscar o culpado. Então, a gente realmente quer que as entendam que o problema a ser tratado é aquele que está acontecendo naquele momento, aquele problema que precisa ser estudado, buscado as causas raízes e não simplesmente apontar um causador do problema, né? Então, a cadeia de ajuda, ela tem um início, né, o gatilho, quando ela realmente, para aquele colaborador que está no momento, que ele está vivenciando aquilo, seja o operador que está vivenciando uma dificuldade ou o sistema eletrônico que está sinalizando um desvio, é onde dá o start da cadeia de ajuda. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Como funciona, então, essas fases da cadeia de ajuda? A cadeia de ajuda, ela é composta por 5 principais fases aí. Desde o problema detectado, então aí está a importância do sistema eletrônico de nos sinalizar de uma maneira rápida que ali eu tenho um desvio, seja numa produção, ou produtividade, numa qualidade, ou até mesmo no parâmetro do equipamento, né? E nós, TMCC, entrando com essa questão da capacitação e interação da equipe operacional para realmente enxergar esses desvios, enxergar através dos 5 sentidos da equipe operacional que está em contato no esse equipamento, tomar uma ação rápida, né? Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais nos próximos slides aí falando disso. E aí, nós vemos com o segundo momento, que é acionamento do Andon, que é o pirulito aí que o Marcelo comentou. Só que esse acionamento do Andon, hoje, não é só mais um acionamento do Andon, eu vou mostrar para vocês aí. Não é mais somente uma gestão visual. Hoje nós temos as tecnologias, tablet, smartwatch, a gente tem diversas outras formas de envolver as pessoas nessa cadeia de ajuda e acionar os níveis que vai nos ajudar a tratar esse problema, com esse desvio, esse possível problema. E um terceiro momento é o apoio do nível acima, para a gente conseguir tratar aquele desvio que, naquele momento, aquela equipe presente ali no chão de fábrica não conseguiu lidar com ele. Então, nós temos pessoas apoiadoras e não julgadoras para que esse processo rode. Com base nisso, nós vamos tomar coleta de dados através das lições aprendidas. Como assim? Se eu tomei uma ação de ver e agir, qual foi a ação de ver e agir? Qual foi a eficácia dessa ação de ver e agir? Se foi uma análise dos 5 porquês, o 5W1H, um PDCA, qual foi a ação que eu tomei, uma 3? O MASP, qual foi a metodologia que eu utilizei para poder tratar esse desvio, e com essa tratativa desse desvio, esse plano de ação, o que eu vou tomar isso como aprendizado para que eu não volte a sofrer novamente, ou se houver uma ação que eu não consegui realizar 100% agora, como que está o planejamento disso no momento futuro. E no quinto momento, se mesmo com todas essas ações aí eu não conseguir mitigar o problema, ou então solucionar esse problema na sua causa raiz, uma equipe multifuncional. Eu vou falar um pouquinho sobre a equipe multifuncional também nos próximos slides aí. Então, no primeiro momento ali, que é o problema detectado, a velocidade de detecção é o ponto-chave, onde o trabalho padronizado ele vai nos ajudar. Então, puxa, o que você quer dizer com isso? Se eu tenho um trabalho padronizado, que ele está claro para toda a equipe, ele é vivenciado, ele é utilizado, eu tenho buscado as condições básicas e está claro para a minha equipe operacional quais são os seus padrões, fica muito fácil dele detectar um desvio ou um possível desvio. Isso muito tem a ver com a tecnologia e também com a capacitação da minha equipe operacional. Ou seja, puxa vida, se eu tenho lá uma tecnologia que está sinalizando para a minha equipe que eu tenho um desvio, mas essa equipe não está conseguindo agir no problema, ou está batendo cabeça, tendo uma certa dificuldade para lidar com aquilo e não aciona a cadeia de ajuda manualmente, ou de alguma forma ele fica insistindo com aquele problema antes de acionar a cadeia de ajuda, esse time é muito longo e acaba perdendo essa questão da garantia de uma ação rápida, tá? Então, e aí no segundo momento aqui vem o Andon. Fala, puxa vida, então, se cabe ao meu operador acionar, ou seja, eu vou parametrizar isso nos meus níveis de acesso aí. Se cabe ao meu operador
acionar a cadeia de ajuda, ou seja, acionar o Andon, que é o próximo nível. Então, imagine que a responsabilidade de apoio tem que estar claro para todos. Fala, puxa vida, acionou a cadeia de ajuda de qualidade, puxa, qual de bate-pronto que vai atuar naquele primeiro nível de ajuda conforme acionado o Andon, conforme acionado o smartwatch, o celular ou o tablet, ou os meios eletrônicos, aí a TV, a Smart TV, né? Então, essa responsabilidade tem que estar clara. A liderança que vai atuar sobre isso precisa estar capacitada para buscar a causa raiz e apoiar aquela equipe, aquele processo, aquele tema de uma forma muito assertiva. E todas essas informações, claro que dentro do mês ela vai estar apontada, né? E o planejamento de ações disso vai ser acompanhado por todos da equipe, precisam estar fácil. Precisa estar de fácil acesso para que todos vejam. Então, por isso, nesse momento, é extremamente importante que essas informações sejam assertivas e de fácil acesso, seja no software ou seja no quadro de informações aí. Nós sabemos que uma boa parte das empresas ainda estão utilizando o quadro informativo para apontamento realizado pela equipe operacional, realizado pela liderança, e algumas empresas também já utilizam o próprio PC Factory para poder fazer essas coletas de dados. Se mesmo assim eu ainda não tiver todas as ações tratadas, todas as ações de causas raiz, ou então de mitigar o desvio, ele ainda esteja pingando, ainda esteja tendo essa dificuldade, nós entramos aí com a equipe multifuncional. A equipe multifuncional, pessoal, são especialistas por aquele determinado tema, sempre buscando a causa raiz daquele problema. Puxa, eu estou tendo um problema de qualidade. Poxa, eu tenho toda a equipe técnica de qualidade para poder apoiar nesse desvio. Puxa, mas esses itens aí, além do desvio de qualidade, eles envolvem os outros M's ainda. Puxa, então eu tenho um especialista na mão de obra que é o líder da operação, vai tratar esse processo. Então, com base na tratativa desse desvio, a gente vai utilizar uma metodologia um pouco mais profunda de busca da análise de causa raiz e tratar realmente esse desvio aí. Vamos dar um exemplo aqui de uma cadeia de ajuda 4.0. Se eu tenho no meu parque fabril equipe operacional que ela ainda não está capacitada para entender realmente com um pouco mais de profundidade a utilização dos 5 sentidos, né? Tem uma capacitação um pouco mais técnica lá quando a gente fala em manutenção autônoma, né, o conhecimento um pouco mais profundo dos sistemas do equipamento por parte da equipe operacional, nós temos como um exemplo aqui, nesse exemplo dado, né, um parâmetro que o operador ele tem tempo para atuar naquele determinado desvio de um tempo menor que 1 minuto. E para um pouco mais à frente, né, um operador que já teve um pouco mais de capacitação, tem um conhecimento um pouco mais técnico, um pouco mais profundo, ele tem aí entre 9 e 10 minutos para poder atuar nesse determinado desvio. E a minha equipe de manutenção tem até 20 minutos para atuar naquele desvio. Se por um acaso eles não conseguiram atuar nesse padrão, que a gente pode variar de empresa para empresa, ele aciona a cadeia de ajuda. Eu estou dando um exemplo aqui de um acionamento manual, tá? Então, o operador acionou aquele determinado ponto, ele aciona ali o Andon. Puxa, mas eu tenho também parametrizado no meu sistema que passou esse X tempo, automaticamente é acionado a cadeia de ajuda e vai um aviso para os próximos níveis hierárquicos, tá? Então, seja celular, smartwatch ou até mesmo a Smart TV, e isso aciona o primeiro nível da cadeia de ajuda. Qual que é esse primeiro nível da cadeia de ajuda? Parametrizamos que, independente da ocorrência, se ela tiver uma parada inferior a 1 hora, esse é o nível 1 de cadeia de ajuda. Então, o líder imediato vai ser acionado, o técnico da qualidade vai ser acionado se o tema do acionamento da cadeia de ajuda for voltado à qualidade, o técnico de segurança, ou até mesmo um xerifado, por exemplo, de matéria-prima, se esse desvio for relacionado a uma falta de matéria-prima aí. E os outros níveis, que vão ser acionados de acordo com os tempos de parada. Por exemplo, olha, para eu acionar a cadeia de ajuda de nível 2, o tempo de ocorrência do desvio é superior a 2 horas. Então, superior a 2 horas, se essa equipe do nível 1 aqui não conseguiu mitigar o problema ou resolver o problema, aciona-se o nível 2 da cadeia de ajuda, que são os supervisores de produção, manutenção, qualidade, segurança, até mesmo supervisor de suprimentos, se o caso for relacionado a uma falta de matéria-prima. Então, são 4 pontos principais.
Para que uma cadeia de ajuda ela tenha realmente um sucesso, uma divulgação, um entendimento das pessoas, o que é a cadeia de ajuda, como funciona, quais são os níveis, essas responsabilidades, fazer com que as pessoas, que algumas empresas têm tido oportunidades e a gente tem vivenciado. Nós precisamos envolver as pessoas no processo de implementação, a exemplo de uma cadeia de ajuda ou qualquer outra metodologia aí dentro de Lean. A gente tem que envolver as pessoas e não somente informar as pessoas da ocorrência daquela atividade. Então, desde a parametrização da cadeia de ajuda, o segundo momento aí é a gestão de mudança. Como assim a gestão de mudança? É fazer com que as pessoas tenham dentro daquela responsabilidade parametrizada um senso de urgência. Fala, puxa vida, acionou a cadeia de ajuda de nível 1 naquela linha de produção. Acabou de acionar lá, mas eu tenho que terminar um determinado relatório aqui. Fala, puxa, qual que é a minha prioridade nesse momento? Fala, minha prioridade é lá atender o chão de fábrica, atender aquele momento lá, aquele chamado da equipe operacional, porque eu entendi o meu senso de urgência. Que está amarrado também a classificação ABC dos meus desvios e os suportes das áreas de apoio acionadas em cada um dos níveis da cadeia de ajuda. E o terceiro momento aí são as metodologias. Quais são as metodologias que vão me apoiar, né, no entendimento ou na sustentação da utilização dessa cadeia de ajuda? Fala, puxa, uma matriz de habilidades, ou uma matriz de versatilidade, de acordo com algumas empresas chamam, ou uma matriz chá, conhecimento, habilidade e atitude, que vão estar amarrado à capacitação daquela equipe que está naquele momento e também atuando, né, no dia a dia da operação e também na rotina de apoio, que são os responsáveis por apoiar de acordo com cada um dos níveis. Os tempos e métodos é uma metodologia extremamente importante para garantir que qualquer desvio na rotina, no processo dos operadores seja sinalizado. Então, nós temos os tempos e métodos operacionais e também a parametrização do sistema. As metodologias de busca da causa raízes, aí, então, fortalecendo a necessidade de utilização e entendimento da 5x, 5WH, Ishikawa, PDCA e assim por diante, todas as metodologias aí. E o quarto momento, que é a criação da cultura. Como assim essa criação da cultura? Lembrar que a gente tem que avaliar os resultados que nós estamos colhendo de frutos com a implementação da cadeia de ajuda, se está de acordo com o que nós esperávamos para esse processo. A gente criar fóruns para alinhamento dessas atividades, como que nós estamos preenchendo aí ou entendendo os desvios, tratando com profundidade a busca das causas raízes, criando planos de ações envolvendo as pessoas. O líder, como que o líder desse processo está suportando isso, como que a diretoria está enxergando, como que ela apoia esse processo e principalmente aí reconhecimento dessa equipe que está participando dessa cadeia de ajuda. Realmente falar, olha pessoal, muito obrigado, o apoio de vocês está sendo extremamente importante, o nosso resultado está positivo ou não, pessoal, o nosso resultado infelizmente não está vindo, tem uma oportunidade de melhoria e vamos juntos fazer isso rodar. Lembrando que a cadeia de ajuda ela está diretamente voltada, né, ou ligada, ou amarrada, né, à gestão de rotina da empresa. Um pouco breve, não vamos entrar aqui com muita profundidade na metodologia, né, então, mas ficamos à disposição para vocês aí, para aprofundar um pouco mais esse tema, cadeia de ajuda, como parametrizar cada um dos níveis. Eu volto a palavra para o Marcelo. Marcelo, muito obrigado aí, volto a palavra para você. Fique à vontade, por favor, para conduzir o tema novamente. Muito obrigado, Bragueto. Eu acho muito interessante compartilhar a apresentação de tecnologia com consultoria, para vocês verem que, na verdade, o sucesso vem dessa união, vem da união da tecnologia 4.0 com as tradicionais filosofias de transformação cultural para garantir o engajamento de todas as pessoas numa rotina, né, como muito bem disse o Bragueto, que inclua, né, a identificação e solução de problemas no seu dia a dia. E para fazer isso acontecer na prática, né, nós nos unimos aqui, PP Multitask, MCC, e a gente já tínhamos, PP Multitask, uma oferta de um My First OEE, né? Então, vocês veem que a cadeia de ajuda tem ali no OEE um grande aliado, que a gente está vendo as principais paradas, perdas de velocidade, qualidade. E a gente, antes da pandemia, nós já tínhamos lançado uma metodologia para ajudar as indústrias a darem esse pequeno passo, mas com grandes resultados, já de um modo, vamos dizer assim, economicamente interessante, atrativo, viável, né? Então, a gente vem de um Brasil que, por um motivo ou por outro, está sempre faltando
recurso, verba, para todos os projetos que a gente tem na nossa indústria, né? Então, a gente pensou, vamos fazer algo que seja fácil para as empresas começarem essa jornada. E nós desenvolvemos uma metodologia de implantação do pilarzinho de monitoramento de máquina, parada, produção OE, mas já recebendo os dados do ERP, da ordem de produção, e já reportando quantidade produzida, horas trabalhadas, horas improdutivas para o seu ERP, quantidade refugada. A gente já fez uma metodologia para a gente fazer uma implantação remota de baixo custo, baixo investimento, e também isso veio muito a calhar com o Covid, né, com a pandemia. Muitas fábricas se fecharam para receber visitantes, e a gente começou a fazer, ao longo da pandemia, muitos projetos remotamente. Então, implantando o OE online remotamente. E aí, esse conjunto de funcionalidades já traz aquela capacidade, né, de eu ter ali, ó, o sensoriamento da máquina, né? Eu estou vendo ali com um pulsozinho elétrico da máquina, a gente implanta isso, a gente manda essa caixinha eletrônica, que é uma caixinha que vai ter ali uma entrada digital para receber o clique, né, do ciclo da máquina, o clique do produto saindo da máquina, e com isso a gente já está vendo, então, a máquina produzindo, a máquina parada, a duração da parada, quando voltou, já está vendo a variação de velocidade, se ela está mais lenta do que o padrão, já temos eventualmente sensores ali que detectam algum refúgio, ou isso vem manualmente na telinha aqui ao lado para o operador apontar. Então, nós estamos falando de fazer um projeto desse aqui, ó, só do OEE, remotamente, até 10 máquinas, aí com investimento inicial a partir de R$15 mil, gente, mais a subscrição do software do PC Factory OE por mês, né? Então, notem que a gente fez uma coisa antes da pandemia, e quando veio a pandemia, aí esse negócio ele ganhou outra dimensão, porque a gente começou a fazer, na verdade, o projeto My First OEE remotamente, a gente usou essa metodologia, está fazendo um projeto MES completo, incluindo qualidade, incluindo lotes, manutenção remotamente, e isso viabiliza aquele investimento inicial para você dar o teu primeiro passo na sua jornada MES dentro da sua jornada 4.0. Então, aqui já está o coração do OEE na sua cadeia de ajuda, está o operador com as telas para ele poder chamar manutenção, poder chamar ferramentaria, poder chamar o que for preciso com a cadeia de ajuda, né? Aqui está o grosso da cadeia de ajuda, e o que é legal, né? A gente já tinha essa metodologia, aí a gente, compartilhando essa experiência com a MCC, nós pensamos assim, por que a gente não faz uma consultoria também nos moldes da implantação remota do My First OE, né? Dá um sistema integrado com o RP, dá um sistema integrado com o sensor ali, o pulso da máquina, integrado com o operador, mas por que a gente também não faz uma consultoria em que ao longo dessas 8 semanas que a gente está implantando o My First OE com o PC Factory OE, por que a gente também não faz todo esse processo de conscientização, de engajamento e os fundamentos das técnicas de identificação e tratativa de anomalias ao longo da implantação, para que na 8ª semana, quando a gente está dando go live no sistema, a gente, ao mesmo tempo, já tenha um time preparadíssimo, né, para fazer um bom uso, com um senso de prioridade, com os fluxos, né, dessa cadeia, do escalonamento dos problemas bem resolvidos, bem orientados, com as pessoas treinadas, sabendo como se comportarem quando acionadas, né, e todo mundo engajado na rotina de melhoria contínua. Então, vocês notem, né, que nós temos nesse nosso programa básico aqui alguns opcionais do sistema, né? Então, eu tenho o sistema básico implantado, são as seções azuis, eu tenho um sistema que inclui o report, né? Eu posso ter só o monitoramento do OE, não, eu quero o monitoramento do OE, já quero reportar a quantidade produzida, a quantidade refugada lá para o meu ERP. Eu posso fazer um projeto sem o sensoriamento, só com o operador ali, em vez de apontar a parada no papel, eu posso fazer alguma coisa sem o sensoriamento, em que ele aponta no tablet, ou com o sensoriamento, vai lá a caixinha para conectar com o sinal da máquina, né? A interface completa com o ERP. Esses são aqui, vamos dizer assim, opcionais básicos para a gente, junto com a implantação do My First OE. E o que a gente trouxe de cereja para o bolo, né, foi o programa de cadeia de ajuda. Então, são um conjunto de sessões, aqui, essas amarelinhas, né,
da MCC Consultoria, em que ela vem, semana a semana, ela vem falar o seguinte, gente, ó, tem uma capacitação inicial aqui para fazer dos seus colaboradores, para eles entenderem todo o contexto da melhoria contínua, uma capacitação inicial para eles terem um entendimento profundo do OEE, como entender, como analisar os indicadores que compõem o OEE, as principais perdas que compõem o OEE. Então, legal, vamos então definir as árvores de falha, né, os principais motivos de parada, de refúgio, de reprocesso, de perdas de velocidade. E aqui, enquanto já está aqui na fase de instalação do sistema, nós ainda estamos fazendo as outras configurações do sistema, agora a gente está estruturando na semana 5 a gestão da rotina da melhoria contínua, né? E aí a gente vai trabalhar como é que nós vamos usar as informações, os paretos, os gráficos, etc., para a gente fazer as análises de causa raiz, para a gente poder entrar nas outras ferramentas, né, que vão ajudar a gente, além da análise, da identificação da causa raiz, a chegar no plano de ação, a implementar esses planos de ação e estruturar, né, o organograma, né, da empresa, quem é quem responsável aí por cada uma dessas etapas do processo de melhoria contínua. Quando já deu o Go Live, está todo mundo preparadíssimo para acompanhar e para tratar essas anomalias, para identificar e resolver esses problemas, e a gente garantir um impacto muito maior do que uma simples implantação da tecnologia sem mexer em cultura. Vocês vão ter aqui na nossa audiência gente que está de tudo um pouco. Gente que já tem, às vezes, o OEE, mas está com dificuldade de extrair o melhor ali das informações, porque não tem o processo formal de melhoria contínua, o pessoal engajado. Tem gente que já está com o processo formal, uma melhoria contínua aí colocada no papel, funcionando, o pessoal com uma boa cultura, mas agora está atrás da tecnologia mais rápida, da tecnologia para trazer informação mais rápida, mais precisa. E tem gente que está precisando dos dois, né? Então, aqui é à la carte. A gente pode trazer a consultoria para quem já tem o básico da tecnologia, está querendo agora engajar as pessoas, a gente pode trazer, na verdade, só a tecnologia para quem já tem um engajamento, uma filosofia bem implantada, ou pode fazer os dois ao mesmo tempo, como a gente entende que a maioria, né, não toda, mas a maioria da indústria ainda tem oportunidade de fazer, e aí sim, de fato, trabalhar a transformação digital com os dois grandes elementos, o elemento de cultura, de melhoria contínua, e o elemento de fundamentada em informações precisas em tempo real das tecnologias 4.0 aqui apresentadas. Gente, com isso, a gente fala, né, todo mundo pode começar essa jornada. Então, mas quando você vai colocar a consultoria, vai ficar um projeto de 500 mil? Não. A gente está falando de projetos a partir de 15 mil para implantar as tecnologias 4.0, a partir de 15 mil para implantar esses fundamentos da consultoria, da cadeia de ajuda, né? Esses fundamentos aí do que estão sendo aí implementados, que tem a raiz no Lean Manufacturing, no sistema Toyota de produção, e você conseguir entrar já alinhado, cultura e tecnologia, com investimentos a partir de 30 mil reais, os dois juntos, né? Então, nós estamos falando que hoje, investimento não é mais uma barreira, né? Não é mais uma barreira para a gente falar de tecnologia 4.0 na prática, da gente falar de transformação digital na prática, porque não existe transformação digital que envolva apenas tecnologia e não envolva cultura, tá? De agilidade, que é isso que a cadeia de ajuda apresentada pela MCC gera. É uma cadeia, é uma cultura de agilidade, para a gente rapidamente identificar e solucionar problemas. Outra coisa muito importante nesses contatos aí na sua tela é que a gente entende que hoje é um primeiro papo para a gente despertar o interesse, para vocês terem como pensar em como dar os primeiros passos na sua empresa. E nós temos o imenso prazer de receber o seu e-mail solicitando, talvez não uma pergunta, mas solicitando um próximo papo 1 a 1, tá? A gente agenda uma conversa remota, online, em que vocês podem compartilhar um pouco o momento que a sua fábrica, a sua indústria está vivendo, e a gente, com os 25 anos, 30 anos de experiência, a gente tem condições de começar a explorar aqui possibilidades de quais seriam os primeiros problemas a serem atacados, quais seriam os primeiros passos de tecnologia ou de transformação cultural, e a gente conseguir
muito brevemente, chegar num desenho em que os primeiros passos, quanto requereriam de investimento, de tempo, e quanto gerariam de retorno financeiro para a empresa. A gente poder pensar num rápido, um breve encontro, para a gente chegar num sumário, vamos dizer assim, executivo, para você poder apresentar para os acionistas, para os diretores da empresa, e a gente pensar, olha só, gente, esses problemas a gente consegue endereçar desse jeito, com essas tecnologias, com essa capacitação das pessoas, para a gente ter esse ganho, que tem que ser um ganho menor do que 12 meses, né? Às vezes a gente consegue ganhos de meses, poucos meses, né? Então, vem conversar com a gente, manda o seu e-mail com a sua pergunta, manda o seu e-mail com o seu convite, a sua solicitação de um próximo encontro virtual 1 a 1 para a gente falar especificamente da sua indústria, ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência, muitíssimo obrigado, Bragueto, pela sua participação. É uma delícia a gente falar da vida como ela é e como é que a gente pode ajudar as pessoas na vida real aqui da indústria 4.0 no Brasil. Obrigado ao time que organizou e eu espero revê-los em breve aqui na nossa reunião 1 a 1, depois aí do seu convite por e-mail. Abraço, tchau, gente.